Boa tarde, pessoal. Como pode melhorar? O que mais é possível para hoje? Vou deixar essa frasezinha que eu gosto tanto. O universo me mostre algo mágico hoje. Gente, coisa boa esses filtros, né? Tô aqui conversando enquanto as pessoas vão entrando, porque é mais uma live que eu resolvo fazer assim na hora, para aproveitar a energia que tá vindo, né? Lid, boa tarde. A Lid da Divalen entrando. Enfim. Hoje, como vocês podem ver, o cenário atrás é outro. Tô muito contente porque. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Porque eu já começo falando e atropelando tudo. Deve ser um pouquinho do meu arquétipo da guerreira. Ahn, eu sou Maqueles Medeiros, eu trabalho com facilitação de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. E a cada vez a cada dia que passa, a cada curso que eu faço, a cada workshop que eu facilito, a cada atendimento, eu percebo que o meu público realmente é o público feminino, né? É o meu maior público, assim. E eu tava aqui preparando estudando um pouco mais, né? Me aprofundando para já me engajar energeticamente com uma dinâmica que eu vou fazer à noite, com o grupo que se chama Acessando Ser Mulher, onde de 4 em 4 luas a gente se reúne e faz uma dinâmica. Cada dinâmica com o objetivo de incluir diversas partes que a gente tem, né? Então, como vocês podem ver hoje, o cenário atrás não é o de costume. Inclusive, esse é um horário que normalmente eu estaria com o grupo de alunas e colegas fazendo troca de processo corporal do Axis, porque segunda-feira à tarde é um dia que eu reservo para essas trocas, né, de processos, para que a gente possa receber, aplicar e treinar as ferramentas. Só que o espaço, para quem conhece, a gente chama de CLO, intimamente chamado de CLO, que é a Clotilde, tá em reforma, né? Tá em reforma, porque dia 15 de agosto ela vai fazer 2 anos de existência aqui na Assunção, Cariri 24. Então tá lá sendo reformada e eu vim aqui para casa hoje, né? Estudar aqui e preparar então me aprofundar mais na energia que vai ser trabalhada hoje à noite com a egrégora, né? E aí, falando um pouquinho a respeito da dinâmica de hoje, eu fui também dar uma olhadinha no oráculo, né? Que é o oráculo da mulher selvagem. Esse oráculo ele foi baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que por sinal eu tenho um grupo junto com uma colega de Caxias do Sul, uma grande amiga minha, Bibiana, que é o Rap com Elas, onde a gente está fazendo essa leitura comentada do livro, sempre nas quintas-feiras à noite, e está sendo gratuito. A gente está com um módulo gratuito dessa nossa roda virtual. Então, se alguma mulher tiver interesse em olhar mais para isso, chamou atenção, por favor, né? Me chama depois no direct que eu coloco vocês no grupo, né? No Mulheres que Correm com os Lobos. No Rap com Elas, que a gente tá fazendo a leitura. Então, voltando. Esse livro, esse oráculo da mulher selvagem, é baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje eu vou fazer uma dinâmica que é acessando os saberes, né? Atualizando os saberes. Porque, na verdade, a gente já tem todo o saber que a gente precisa dentro de nós, né? E muitas vezes ele fica abafado porque a gente está na correria do dia a dia, né? Porque a gente muitas vezes está, por exemplo, com o arquétipo da guerreira, que é aquela que está sempre em luta. E essa mulher que está muito ainda com o arquétipo da guerreira exacerbado, ela não consegue parar para escutar o saber que ela tem e o saber das anciãs, das mulheres mais velhas, né? Quem tem esse arquétipo muito alto, né? Que possui esse arquétipo em alta, não consegue parar muitas vezes para escutar uma mulher mais velha, uma mulher mais experiente. E aí hoje nós vamos trabalhar então com o arquétipo iniciático da anciã. É esse com quem a gente vai se conectar hoje à noite. E falar sobre a anciã é falar sobre saberes, né? É falar sobre saberes ancestrais que a gente carrega de bagagem, e que muitas vezes a gente não acessa. E a anciã,
também conhecida, né? Se a gente for se basear pelo livro Mulheres que Correm com os Lobos, ali ela dá o exemplo de várias anciãs, né? Além de serem as mulheres mais experientes, né? Que vieram antes da gente. Ela também tem contos. Em alguns contos ela aparece, por exemplo, com a mulher que canta, né? A catadora de ossos, que é uma mulher que mora na floresta e que ela vai lá no meio da floresta, cata os ossos e começa a cantar para esses ossos irem se reestruturando. Isso é um dos contos, né? Também tem a Lá que sabe, que é aquela que tem a sabedoria, que anda descalça e ao tocar o solo, né? Ela consegue perceber aquele terreno, a história daquele lugar, só pela sensibilidade dos pés. Então, a Lá que sabe, por exemplo, ela anda descalça, né? Então, tem várias histórias, por exemplo, nos contos de fada. Normalmente, quem é esse arquétipo da anciã? Ou é a bruxa que traz alguma informação, a feiticeira, às vezes é a madrinha, né? Enfim, existem várias mulheres que representam esse arquétipo, né? Essa figura arquetípica da anciã. Aí vocês podem me perguntar, oi Vivi, boa tarde. Aí vocês podem me perguntar assim, tá, Maqui, mas eu não tenho idade para acessar a anciã. Gente, a anciã não tem idade, a anciã não tem uma cronologia, né? Não existe uma linha cronológica para anciã. Ou seja, às vezes tem aquela menininha que já nasce com a sua anciã muito bem incluída, ou, por exemplo, tu mesmo, em algum momento, tu acessa um saber que aí alguma amiga tua vai te perguntar, ai, mas como é que tu sabe isso? E tu diz assim, ah, eu não sei, mas eu sei. Essa é a anciã dentro de ti falando, né? E agora, então, eu vou pegar uma carta que, pra mim, ela representa muito a anciã. É uma carta que, se vocês forem olhar, é uma carta forte, tá? Mas depois eu vou dizer por que que eu escolhi essa carta para falar um pouquinho dessa dinâmica de hoje de noite, que é atualizando os saberes. Eu escolhi a carta da resiliência. Então, para quem não sabe, eu faço atendimentos com essas cartas, né? Com esse oráculo aqui da mulher selvagem, onde a gente faz uma leitura terapêutica da carta. Mas hoje eu tô trazendo assim ela de uma forma bem genérica, tá? Mas para falar a respeito então dessa dinâmica da noite. De qualquer forma, vou mostrar para vocês a carta, ó. Essa é a carta da resiliência. Olha que carta forte. Então, assim, a grosso modo, a gente percebe que ela teve o peito dilacerado, né? Ela sofreu ali, ó, algum tipo de violência, né? De trauma que dilacerou o peito dela. E de dentro dela tá nascendo uma árvore, né? E se enraizando bem na região pélvica dela ali, ó. Olha que interessante isso. O topo da árvore, né, a cabeça da árvore, onde teria as folhas, a gente não enxerga, mas tudo se leva a crer que está indo para a região da cabeça dela, né, para o mental, para o espiritual. Talvez saia pelo coronário, e aí a interpretação fica a critério de vocês, tá? Mas onde que eu quero chegar com essa carta de resiliência? Essa carta de resiliência, ela fala, eu vou falar um pouquinho do que está escrito aqui e depois vou falar um pouquinho mais a respeito da anciã, que vai ser a figura arquetípica que nós vamos trabalhar hoje à noite, tá? Vou falar então da resiliência em si primeiro. A palavra resiliência tem dois significados, no sentido de física. Significa a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação. Mas significa também a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. A carta da resiliência fala sobre as feridas abertas, mas também de caminhos que surgem justamente a partir dessas feridas. Fala sobre anseios por transcender circunstâncias dolorosas, mas que possibilitam a descoberta da própria força. Tornar-se forte quase nunca é um caminho fácil. Então, né, peguei uma partezinha aqui do oráculo, li para vocês para falar sobre resiliência e agora eu vou dizer por que eu estou conectando essa carta da resiliência com a anciã. Porque sim, é a anciã dentro de nós
que faz com que a gente se torne resiliente. Eu falei ali um pouquinho antes, né, do conto da mulher catadora de ossos, que também é uma anciã e que vai para a floresta, cata os ossos e a partir do canto ela devolve a vida àqueles animais, né? De uma forma metafórica, a gente pode comparar essa floresta como se fosse o nosso subconsciente. E esses ossos são aqueles traumas que a gente vivencia, né? Muitas vezes a gente pode ter vivenciado nessa vida, ou a gente pode trazer essa memória uterina das nossas ancestrais que também sofreram traumas. Então, a anciã dentro da gente é quem vai juntar, né, esses ossos e de alguma forma vai fazer um processo para ressignificar tudo isso dentro da gente. Então, quando a gente fala numa mulher resiliente, numa mulher que conseguiu superar, por exemplo, um abuso sexual que tenha sofrido, um abuso verbal que traumatizou, ou até uma perda realmente da morte de um ente querido, num final de um relacionamento que também não deixa de ser uma morte. E até o processo, por exemplo, de deixar de ser uma mulher que não era mãe e se tornar uma mãe, ali existe um processo de um luto de uma mulher que já não vai mais existir. Então é a anciã que, entre esses processos, atua, ressignificando tudo. Então, a anciã dentro da nossa psique, né, do nosso mental, é aquela que vai nos reestruturar, né? É aquela que tem um saber onde ela já entende que algumas mortes são necessárias, tanto que dá para se dizer que a anciã é aquela que acolhe a morte, acolhe o sofrimento, acolhe a perda. Por quê? Porque ela percebe que a partir dali algo novo pode nascer. E foi por isso que eu associei a essa cartinha, porque é exatamente isso, ó. É uma mulher, né, que sofreu um trauma físico, né, ou pode ser uma representação de um trauma emocional, e que a partir disso ela ainda conseguiu de dentro dela fazer surgir uma árvore, né, surgir uma vida, ou seja, florescer. Esse é o convite da anciã, né? Então, se tu é uma mulher que, por exemplo, já perdeu o filho, né, sofreu algum aborto, e aí não precisa ser, a gente pode também trazer isso para as mulheres que tiveram que abortar sonhos, metas, planos, né? Não só os filhos físicos, biológicos, mas também as suas criações que não deixam de ser filhos. Ou uma mulher que sofreu abuso sexual, uma mulher que sofreu algum trauma. É a anciã dentro da gente que faz isso tudo ser ressignificado, nos torna resiliente e faz a gente nascer em cima disso, né? Dá para se dizer que a anciã é aquela que, quando existe o processo da fênix que renasce nas cinzas, a anciã é que auxilia nesse processo. Então, se de alguma maneira isso chamou sua tua atenção, me chama no direct. O investimento dessa dinâmica em grupo que vai acontecer hoje de noite é só R$ 53. Caso alguém não possa fazer com a gente em grupo, depois eu vendo a gravação, aí sim é R$ 80 a gravação. E essa é uma das dinâmicas que está em andamento, tá? Caso tenha interesse em fazer as anteriores que já foram feitas, me chamem também, tem as gravações. E assim, ó, além de participar da dinâmica, tu fica no grupo por 4 luas, né? Para que tu possa ir comentando como é que a anciã tá atuando nas tuas experiências, na tua rotina, para tu dizer como é que foi, né, depois da dinâmica, como tu te sentiu, o que que tu tá percebendo. Ou seja, além da dinâmica, a gente fica com um grupo de acompanhamento por 4 luas, que aí sim vai ter uma próxima dinâmica, participa se quiser ou não, onde a gente vai se ressignificando e vai se experienciando, né? Uma conta para outra, a gente vê o que cada um acessou e a partir dali a gente vai incluindo cada arquétipo, né? Cada arquétipo que é importante na vida de uma mulher e que muitas vezes a gente nem sabe que funciona a partir desses arquétipos. Tudo isso com o objetivo do quê? De acessar mais dessa potência que a gente é, né? Porque não é à toa que a gente veio para esse planeta e escolheu vir num corpo de mulher, né? Então,
como seria fazer parte do grupo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Como eu disse, a dinâmica vai acontecer hoje à noite, às 8 horas. E caso você não esteja escolhendo fazer essa dinâmica ainda hoje ou nesse momento, olha para essa carta com carinho e pergunta para si, né? Qual é a perda? Qual é o trauma? Qual é a morte que tu pode ressignificar? E a partir dela, tirar a força para que algo novo nasça na tua vida, algo que honre o ser infinito que tu é, a mulher que tu é, né? A tua potência. Um beijo, um abraço e ficamos até. Encontro vocês na dinâmica ou em algum workshop ou até de repente presencial, né?